tá? Os nossos áudios, tá? Muito bem, amigos, Deus abençoe. Ao vivo uma live. Bom, e você vai compartilhando aí na essa live, né? Hoje estamos fazendo a live pela homepage Missionário Alexandre da Rosa. Procure lá Missionário Alexandre da Rosa, a homepage, né? A nossa página oficial. E você pode compartilhar e fazendo isso você estará levando a palavra de Deus aos corações. Enquanto você vai compartilhando, nós vamos receber a saudação dos nossos pastores, né? Pastor Adenário é o pastor de todas as nossas igrejas ali da Fazenda Rio Grande. Ele vai trazer a saudação e falar quantas igrejas ele administra nessa cidade. Bom dia, pastor Adenário. Bom dia, missionário, bom dia, ouvintes, a paz do Senhor. Estamos ali em Fazenda Rio Grande, nós temos ali 11 igrejas, né? 11 igrejas, inclusive acabamos de chegar ali do culto abençoado nessa noite, quarta-feira, onde estamos ali lutando pela obra de Deus, missionário. Que bênção, Fazenda Rio Grande, um grande avivamento. Conosco também pastor Maurício, ele também é o pastor titular e responsável de todas as nossas igrejas da cidade de Itaperuçu e também Rio Branco do Sul. Ele vai trazer a saudação e contar quantas igrejas ele administra atualmente. Bom dia. Bom dia, missionário, bom dia, ouvintes, que a paz do Senhor esteja com vocês. Realmente estamos ali em Itaperuçu e Rio Branco do Sul, um total de 10 igrejas, estamos administrando ali, a obra de Deus cada dia mais vem crescendo, e administrando também aí, missionário, a construção do templo maior ali, Itaperuçu, que está sendo construído. Estamos construindo um templo muito lindo ali em Itaperuçu. Eu quero agradecer o apoio de todos os irmãos que estão ajudando a construção da nossa igreja Visão Missionária em Itaperuçu. Muitas pessoas perguntam como é que a igreja Visão Missionária constrói tantos templos. Nós já vamos explicar. Vamos agora receber a saudação também do pastor Leandro, ele falando quantas igrejas ele administra, qual é a sua região, é lá em São José dos Pinhais. Bom dia, pastor Leandro. Muito bom dia, missionário, bom dia aos pastores, Deus abençoe. Nós estamos em Planta São Marcos, estamos ali com 8 igrejas, Deus abençoe todo o povo de Deus, estamos na fé, também ali num grande desafio para a construção do mais novo templo, sede das igrejas Visão Missionária em Planta São Marcos, Rua Olívio Toso, 994, templo que inclusive será ali um templo com estacionamento coberto, um mega templo, um templo muito abençoado em Planta São Marcos, missionário. Pois é, mais uma igreja que estamos construindo, né? Itaperuçu, cidade de Itaperuçu, Rio Branco, e também São José dos Pinhais, lá em Planta São Marcos. Estamos construindo também Morretes, cidade de Morretes, uma sede muito, mas muito bonita, em outras localidades. Uma determinada igreja, uma certa feita, perguntou: nós estamos aqui quase 10 anos para construir a nossa igreja e nós não conseguimos concluir, e a Visão Missionária de repente chega, levanta o templo e constrói tão rapidamente. E como é que vocês conseguem? Qual é o segredo? O segredo significa administração. Por quê? Porque, por exemplo, Itaperuçu, as condições financeiras da região de Itaperuçu, com as igrejas lá, não teria condições individualmente elas construírem aquele templo, né? O terreno é muito caro, o pré-moldado é muito caro, a construção, mão de obra. Mas como é que eles estão conseguindo se a região não tem condições financeiras suficientemente? Aí que está a questão. Todo o ministério se une, toda a igreja Visão Missionária se une para ajudar aquela construção da região
de Itaperuçu. Então, todas as igrejas de Santa Catarina, as igrejas do Paraná, as igrejas aqui de Curitiba, a sede, nós, então, ajudamos a região e lá, por sua vez, consegue, então, levantar. Então, existe uma unidade na visão missionária em vários pontos, né? Porque esse é um novo tempo que Deus está trazendo de unidade, mas essa unidade, principalmente de apoio às regiões, conforme, claro, Deus, né? Não é nós ficamos de uma forma aleatória construindo, não é assim também? Nós não ficamos assim escolhendo se é um mover de Deus, mas quando o mover de Deus se move para a construção, quando Deus dá uma construção a uma determinada região, e a gente sente, a diretoria sente que é um mover de Deus para aquela determinada região, aí nós apresentamos a toda a diretoria, a todo o corpo ministerial, e eles são tocados também a apoiar aquela construção. E, de repente, uma construção que eles lá levariam 10 anos, 8 anos para construir, com esse apoio ministerial do presidente da igreja, da diretoria, dos demais pastores, aquela igreja que demoraria de 5, 10 anos, 1 ano, 2 anos, o máximo, né? Ela é construída por essa unidade. Então, existe uma unidade, existe lideranças no ministério. A visão missionária não é uma igreja individual, né? Não, cada qual faz o que quer. Ela é unida nas construções, ela é unida na mesma doutrina, ela é unida na mesma visão. É por isso que Deus honra essa unidade. Existe uma liderança. Infelizmente, as igrejas estão perdendo essa liderança. O grande problema dos ministérios hoje é que eles estão perdendo lideranças, né? Ou lideranças antigas estão morrendo e os ministérios estão se defragando, estão se separando, se individualizando, e aí começa a passar por essas experiências de dificuldade, porque não existe uma união para a construção daquele determinado templo, a casa do Senhor. Então, irmãos, não é fácil construir uma igreja, não é fácil, é muito caro, o terreno é caro, são ruas principais, os pré-moldados, a mão de obra é muito caro. Você, de repente, constrói ali um puxadinho na sua casa, né? Você você quer aumentar a sua casa, você fica assustado de quanto você gasta. Imagina um templo. Imagina um templo grande, né? Um terreno tem que ser amplo, com estacionamento, com exigência da prefeitura, com engenheiro, com arquiteto, com documentação. É um absurdo de gastos, né? Porque não é só os gastos materiais, também existem os gastos jurídicos, não é verdade? Com relação à documentação, engenheiro, arquiteto, em tantas coisas, não é verdade? Plantas. Então, só a determinada região, ela não consegue. Se ela construir individualmente, ela vai levar muitos anos até para concluir. E, de repente, 1 ano, 2 anos, a sede, lá a igreja é levantada, é construída por causa dessa unidade, né, de todo o ministério para com aquela construção, pastor Maurício. E no momento esta unidade está sendo indicada ali para Itaperuçu, e nós já estamos vendo um desenvolvimento muito grande missionário. Essa equipe agora de construtores que estão ali, estão trabalhando arduamente, e eu creio em um futuro breve, 90 dias, a igreja já está terminada, essa é a nossa fé, e vamos ter uma inauguração aí muito, muito linda, né? Então, algo que demoraria aí, creio que para Itaperuçu, 5, 6 anos, em 1 ano e meio, já está sendo concluída, missionário. E a gente sente pelas fotos, pelos vídeos, que está ficando linda demais, né? Está ficando linda, vamos ter ali sala para criança, sala pastoral, vamos ter também uma cozinha ali para caso de uma reunião, um evento com obreiros, dá até para fazer um alimento para os obreiros. Então vai ser uma igreja que vai ficar bem destacada em Itaperuçu. Existe um fake news que diz que igreja não é parede, que igreja somos nós e que não precisamos de templo. Meu amigo, vamos conhecer mais a palavra de Deus. Os templos são estruturas, né? É a casa de Deus, é a estrutura.
tá certo? Deus respeita a estrutura, não é verdade? Deus respeita, nós temos o nosso cérebro, mas temos a cabeça, que é a estrutura para proteger o cérebro. Nós temos o nosso coração, mas Deus fez uma estrutura, né? Deus fez aqui a costela para proteger o nosso coração. Então, Deus é sábio, Deus fez uma estrutura para atender a igreja de Cristo, né? O corpo de Cristo precisa, sim, de uma casa de oração. O Senhor Jesus disse, a minha casa é casa de oração, é onde a sua igreja reúne. E é antibíblico você falar, eu sou a igreja. A igreja não significa uma pessoa. Igreja não se faz em casa. A Bíblia fala que a palavra igreja significa igreja, significa assembleia dos salvos, união dos salvos. É um corpo, é um corpo. O dedo não pode viver sozinho, né? O braço não pode viver sozinho, não é verdade? Ele precisa estar unido, unido. Igreja é isso. Quando Ezequiel profetizou, ossos, né? Ouvi a palavra do Senhor, eles se juntaram, cada um ficou no seu devido lugar, ossos com ossos, né? Nervo com nervo. Então, Deus coloca as coisas no devido lugar. Então, isso é igreja, é a comunhão dos santos. Então, Deus quer assim, que a igreja tenha a sua estrutura, tenha uma casa para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando Deus construiu o templo de Salomão, ele diz, ali eu vou me manifestar, ali eu vou falar com o meu povo. Então, é algo assim extraordinário. Nós temos que entender, portanto, essa realidade. É por isso que Deus opera maravilhas. E desde o início da igreja primitiva, Deus honrou. A Bíblia diz que Pedro e João entraram no templo e ali Deus fez milagres e maravilhas. E agora tem gente que chega nos dias atuais tentando desvirtuar tudo isso, tirar as pessoas da igreja, um espírito, né, anti-igreja, anticristo, antipastor, e isso é muito perigoso, que estou vendo muitas pessoas se desviando atrás desse engano, né, e essas pessoas acabam usando a Bíblia, e quem não está alicerçado da palavra acaba sendo iludido com essas falácias, infelizmente, dos últimos dias. Isso é coisa nova, coisa dos últimos dias. Todo mundo respeitava a casa de Deus, o templo de Deus. Hoje estão aí desrespeitando a casa de Deus, desrespeitando pastores e trabalhando para uma infinidade de pessoas que estão se desviando da fé e do evangelho. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. E lá na Fazenda Rio Grande também nós temos igrejas próprias, né, pastor? Temos bastante igrejas próprias que Deus deu ali à cidade da Fazenda Rio Grande. Verdade, missionário, nós temos ali 4 igrejas próprias, né, que o Senhor preparou ali para nós congregarmos. Temos ali a nossa sede no bairro do Iguaçu 2, temos a subsede no bairro do Eucalipto, temos também a igreja do Jardim Brilhante e também temos a congregação lá do Santa Maria. Então, 4 igrejas próprias que o Senhor Deus preparou para o povo ali de Fazenda Rio Grande. É onde está indo a sua oferta, é onde está indo os seus dízimos, a sua ajuda, o investimento na casa do Senhor. Qual é o endereço da sede lá, pastor Adenário? A nossa sede ela fica ali na rua Rio Piraí, 697, esquina com a rua Piquiri, que é a rua do Mercado Bosa, um local muito conhecido. Nossa igreja de esquina, um templo bonito, inclusive a nossa sede é um templo novo ali, né? Ela tem 3 a 4 anos que foi construído, uma ampla igreja, também com cantina, sala para crianças, sala pastoral, secretaria, enfim, um templo muito bonito que Deus preparou para nós congregarmos ali. Que bênção, hein? Pastor Maurício, qual é o endereço da nossa nova sede? Para os ouvintes já estarem a par do endereço da nova sede. Nós temos um salão hoje que é alugado, né? E eu gostaria que o irmão também desse o endereço. E onde vai ficar a nova sede? O endereço da igreja onde estamos recepcionando o pessoal agora, o templo alugado, é Anita Garibaldi, número 150. E também a construção está na Anita Garibaldi, número 1020, ali no bairro Botieirinho. É um local que está tendo, missionário, muitas construções ali. É um local de crescimento. Supermercado está sendo construído ao lado do nosso templo. Nós temos em frente o templo ali uma sorveteria, frutaria, um local comercial, um ponto que a igreja vai dar muito certo. Já estão fazendo amizade ali com os pessoal do lado e está todo mundo feliz com a igreja chegando neste local. Logo, como é que está a expectativa para a inauguração, mais ou menos? A expectativa para a inauguração, a pessoa que está trabalhando agora, ela vai deixar
a igreja no ponto de pintura. Um prazo de 60 dias trabalhado, ele começou no dia... Esse ano nós inauguramos, né? Inauguramos, creio que até em junho já está inaugurada a igreja. Que bênção. Em nome de Jesus, esse é o projeto. Olha que bênção, Itaperuçu. Parabéns aos irmãos leais, fiéis, os fiéis da obra do Senhor, ajudando aí a construção da casa do Senhor. Deus vai recompensar poderosamente, porque Deus trabalha em cima de propósitos, né? Deus trabalha em cima de propósito. Qual é o propósito de você dar dízimo e oferta? É para o crescimento do reino de Deus. É para a construção da casa do Senhor. Enquanto que muitos constroem bailes, né? Muitos constroem centro de macumbaria, muitos constroem tantas coisas, né? Que não edificam o reino, nós estamos investindo na casa do Senhor. E agora também o grande projeto é lá em Planta São Marcos. Pastor Leandro, nós sabemos que Planta São Marcos passou uma prova. Nós temos quantas igrejas próprias lá, com a sede? Com a sede, inteirou-se a terceira. Temos igreja. Tijucas, que é a igreja própria. Cidade de Tijucas. Centro de Tijucas, uma bênção, um verdadeiro milagre de Deus também em Tijucas. Temos a igreja do Jardim Aquários, que é uma pequena congregação, mas acolhe um povo abençoado. E agora teremos a nossa sede ali em Planta São Marcos. Na realidade, nós vamos ficar 2 quadras, cerca de 2 quadras da Caixa Econômica Federal, ali em Planta São Marcos, missionário. Que bênção, hein? Local realmente estratégico para o reino de Deus. Agora, tivemos muitas dificuldades, né? Em outras gestões, né? Uma antiga gestão de um determinado prefeito, que na calada da noite, junto com seus vereadores, assinaram como é que eu posso falar? Um decreto para tornar a nossa igreja um terminal. Sem pedir permissão, nos tiraram a força, essa é a grande verdade. Nos tiraram a força, nos colocaram medo, nós não tínhamos muito conhecimento da realidade, né? Achamos que realmente, por eles serem prefeitos e vereadores, eles estavam certos, né? Nós ficamos assustados, oprimidos por eles. Não, eu sou prefeito, eu sou lei, naquela época, pela nossa pouca experiência, né? Porque depois nós descobrimos, bem posteriormente, se nós colocássemos uma junta de advogado, nós não perderíamos aquele tempo. Mas infelizmente nós tínhamos pouca orientação. Tinha ali vereadores que pediam votos na nossa igreja, né, que corriam ali as nossas igrejas lá de São José dos Pinhais, mas eles mesmos votaram contra a visão missionária, né? Vereadores que votaram contra. Na calada da noite, fizeram um decreto e nos expulsaram de lá. Quer dizer, nós tivemos que indenizar, claro. Inclusive, como foi tão escondido, não foi publicado nem em diário oficial, porque o correto seria primeiro em diário oficial e depois entrar com os trâmites dessa nova lei missionária. Exatamente. E no fim tivemos que alugar um novo salão e foi uma luta muito grande e o povo ficou muito triste. Disperso por conta disso. Era uma igreja que nós tínhamos ali em Planta São Marcos, em São José, que foi muito... Eu passei muita dificuldade para comprar o terreno e construir aquela igreja. E que terreno era? Era um terreno grande, com estacionamento, né? Então nós sofremos muito, porque foi lá no início da visão missionária, foi muito gasto, mas eu tinha muito orgulho. Eu tinha muito orgulho de pregar lá na Planta São Marcos, porque era a igreja que de maior estacionamento nós tínhamos. Entendeu? Quando nós íamos pregar lá, em igreja bonita, né, enchia de carro, grande estacionamento. Nós não temos assim, hoje temos, mas naquela época nós não tínhamos uma igreja com tão amplo estacionamento, né? Então era uma bênção a igreja, era uma bênção. E de repente, né, veio esse decreto, nos colocaram medo, nos ameaçaram, e aí nós, né, acabamos sendo oprimidos, né, por esse prefeito lá de São José dos Pinhais, né? Infelizmente, mas nós colocamos nas mãos do Senhor. Quando eu fiquei sabendo que realmente aquilo ali não tinha nada a ver com o certo, né? Que realmente não tinha nada de certo. Inclusive hoje se tornou uma capela mortuária e Está lá abandonado, né? Na verdade. Tá No fim eles bagunçaram com a casa do Senhor, né? Não fizeram terminal, né?
se tornou uma casa mortuária, onde atende os mortos ali, que era uma casa de vida, né? Eles tiraram a igreja que gerava a vida para colocar morto ali, né? Mas Deus vai prestar conta com todos esses políticos, vereadores que se levantaram contra a obra do Senhor. Aliás, começaram já, porque o prefeito, ele quis se reeleger, perdeu, muitos vereadores também perderam, né? Todos aqueles que se levantaram, perderam. Aqueles que usaram de falsidade contra a igreja lá em São José dos Pinhais perderam, não é verdade? Verdade. E Deus, e a visão continua lá, mesmo tirando o nosso templo, e era uma igreja registrada em nome da visão missionária, tudo, entendeu? Por isso que eu digo uma coisa para você: Deus vai levantar um vereador da visão missionária em São José dos Pinhais. Nós cremos, em nome de Jesus. Tá? Deus vai levantar um ministério, porque existe um ministério político, irmãos. Existem pessoas que foram chamadas para esse ministério, entendeu? Ah, mas é corrupção. Corrupção, existem até pastores que são corruptos. Não é só político que é corrupto, existem pastores que são corruptos. Então vamos deixar de ser pastor? Porque existe pastor corrupto? Olha o que fizeram lá em Irati. Olha o rolo que... Olha quantos pastores corruptos que existem, não é verdade? Então vamos deixar de ser pastor, porque existe pastor corrupto? A grande prova que existe pessoas verdadeiras é que existem as pessoas falsas. As pessoas falsas são a cópia das pessoas verdadeiras. Então existem falsos pastores, existem falsos políticos, mas existem verdadeiros também. Nós temos que acreditar no verdadeiro, dizendo que a gente não pode desacreditar nessa realidade. E existem ministérios pastoral, ministérios de oração, ministérios de louvor, e tem pessoas que foram chamadas para o ministério político também. Deus usa essas pessoas do seu sacerdócio para trabalhar nessa área. Quando a Bíblia Sagrada fala para nós tornar a nação santa, levantei vocês como reis e sacerdotes, porque vocês vão gerar uma nação santa. Como vamos gerar uma nação santa se nós não exercitarmos o nosso sacerdócio nas vocações pelas quais Deus nos chama? Como assim? Por exemplo, um professor, que é servo de Deus, uma professora, ela vai exercer o seu sacerdócio na escola. Entendeu? Para que a nação seja santa, para que as pessoas sejam santificadas através do seu testemunho. Uma pessoa que trabalha numa empresa, ou ele é um empresário e é servo de Deus, ele vai exercer o seu sacerdócio naquela empresa. O político que é servo de Deus vai exercer o seu sacerdócio na política, gerando a fé e a palavra de Deus. É o que aconteceu com José do Egito. Defendendo a obra de Deus. Sim, é o que aconteceu com Daniel, meu irmão Daniel, como ministro, como um político. O que aconteceu? Ele mudou o ambiente da Babilônia, né? Então, Deus quer que você exerça o seu sacerdócio como professora, como empresário, como um trabalhador, enfim, como um pedreiro, como um pastor, como um político, para exercer o seu ministério, o seu sacerdócio, mudando aquele ambiente, mostrando um Deus vivo. Daniel, como político, mudou tanto o ambiente do palácio de Nabucodonosor, que Nabucodonosor levantou um decreto e disse: ninguém adore a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Olha aqui, que influência que Daniel realizou como político, né? Assim aconteceu com José, com a rainha Esther. Então nós temos que entender isso, irmãos. José de Arimateia, o próprio José de Arimateia, missionário, se não houvesse ele na época para defender e poder retirar o nosso Cristo da cruz, o nosso Cristo não seria sepultado e não poderia vir a ressuscitar de repente, né? Deus permitiu que José de Arimateia defendesse o corpo de Cristo e pudesse o ser sepultado para que depois Deus pudesse o ressuscitar. Então, existe sim ministérios, pessoas que foram levantadas para defender o corpo de Cristo, defender a igreja de Cristo aqui na terra, e estas pessoas vão sim exercer as suas funções na política, como os pastores até têm falado, na política e não na politicagem, né, missionário? Tem muita politicagem, mas Deus está levantando pessoas que vão se envolver na política e ser sérios, como estas pessoas na Bíblia também foram. Deus está mexendo na nação. Deus está derrubando a corrupção, os principados. Deus está mexendo na nação. Quem está mexendo na nação é Deus, irmãos.
O ano passado a gente viu o trabalhar de Deus. Pessoas intocáveis foram derrubadas. Pessoas que ninguém imaginava que iam cair, caíram. Foram até presas, né? Por quê? Porque quando Deus entra com providência, Deus muda o ambiente. E Deus está mudando o ambiente. Então nós vemos que a igreja de Cristo sofreu muito ali em São José dos Pinhais. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas. Olha que quando assinaram esse decreto para tirar a igreja e colocar uma capela mortuária, todos os vereadores assinaram a favor disso, do prefeito. Inclusive tinha vereadores que eram cristãos, que eram crentes de outras igrejas, mas eram, e que não defenderam, porque receberam evidentemente propina, alguma coisa receberam. Então quer dizer que a propina, o dinheiro era maior do que a obra de Deus. Então que Deus levante pessoas sérias, taparam os olhos, né? Exatamente. E Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Tem muita gente morrendo antecipadamente, prematuramente, porque abre a boca e fala demais. Entendeu? A Bíblia diz que por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós mexemos, principalmente com Deus e com as coisas de Deus, não é verdade? Se você não quer acreditar em Deus, isso é um problema seu. Se você não gosta da igreja, não tem problema. Agora não abra a boca e amaldiçoa, porque quando você abre a boca, você está te condenando, porque a Bíblia diz isso, né? Por nossas palavras seremos justificados e por elas seremos a morte condenados. É a vida, né? É verdade. Vida. Mas Deus agora deu um novo terreno ali na Planta São Marcos. Glória E a Deus. agora Deus está levantando novamente uma construção ali na Planta São Marcos. Quer dizer, todos que se levantaram caíram, mas a obra permanece de pé com mais bênção, né? Com um lugar até melhor. Deus então fez como fez Jó, né? Mudou o cativeiro e deu uma sede melhor e maior. Glória a Deus por isso, e hoje estamos aí nos trâmites legais para iniciar esta grande construção. O pré-moldado já está colocado, sobreposto ali no terreno, na rua Olívio Toso, número 996, ali em Planta São Marcos. O terreno já planeado, enfim, aí, o pré-moldado já colocado, como diz, com estacionamento embaixo, né, a nave da igreja, a galeria. Deus vai nos preparar e vamos colocar salas também, banheiro, vai ter ali elevador para os nossos irmãos que vão vir também, as pessoas deficientes, participar desses grandes cultos, sala para criança, enfim, sala de departamentos, tudo sendo construído para a glória de Deus, as reuniões poderosas que Deus estará preparando para o povo de Deus. E Planta São Marcos já anseia por este momento. Graças a Deus a igreja deu a volta por cima, missionário. Muitos desejaram o fracasso da igreja Visão Missionária. Quantas pessoas falaram até de outros ministérios, riram da igreja Visão Missionária, falaram: a igreja Visão Missionária agora virou cigano, né? Agora virou cigano, uma hora está aqui, outra hora está lá, não tem mais igreja própria. A igreja Visão Missionária em Planta São Marcos regrediu, diminuiu, enfim, tantas quantos foram as chacotas e os sarros que tiraram de nossos membros durante esta época de prova e de dificuldade. Mas graças a Deus, missionário, Deus tem preparado, estamos lá felizes, contentes, o povo de Deus está contente em Planta São Marcos, aguardando este momento. Estamos nos trâmites, aguardando a liberação para o início da construção oficial, mas nos papéis já começou, tudo já se iniciou, e cremos que a Visão Missionária agora viverá um novo tempo em 2019 na cidade de São José dos Pinhais, em Planta São Marcos. É verdade. Nós não começamos fisicamente ainda a obra lá, né? Mas começamos juridicamente, né? As papeladas, né? Engenheiro, arquiteto, tudo isso para depois, né, ter a liberação certinha para nós começarmos. Os pedreiros já estão a postos, né? Só aguardando o sinal
da prefeitura, né? Então, Com certeza. nós temos que aguardar. Mas já está tudo já certo, tenho certeza que ainda esse ano vamos inaugurar aquela igreja. E isso acontece por quê? Por causa da unidade do Ministério da Visão Missionária. Então veja bem, né, algumas igrejas sendo construídas em cada cidade, mas elas mesmas sozinhas não conseguem. Então existe uma administração, existe uma liderança, existe uma união, uma unidade, um reconhecimento, né? E aí todo o ministério se junta para ajudar aquele pastor, e a casa de Deus se manifesta segundo a vontade de Deus. Não é verdade, irmãos? Não é nós que escolhemos ou fazemos acepção, é o trabalhar de Deus, a obra é do Senhor. E eu vejo assim, quanto mais a região ora, busca Deus, mais Deus abre portas e abençoa, não é verdade? Né? Estivemos hoje lá em Piraquara, né? Parece que Deus deu um sinal lá que tem uma bênção lá em Piraquara também. Vamos lá, já tem igreja própria em Piraquara, só que é uma cidade muito grande e parece que tem um sinal de Deus lá para mais uma igreja própria. Vamos ver se é da vontade do Senhor, né? Então, o que a região precisa não é de murmurar, não é de se ciumar com a outra região, mas dobrar o joelho e dizer: Senhor, olha para nós, aumentar o nível de justiça, tá certo? Serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, aumentar o nível de justiça nas áreas financeiras, para Deus olhar também para determinada região. Deu para entender? Nós temos que aumentar o nível de justiça em todas as áreas. Isso é fundamental para a prosperidade, porque o segredo da prosperidade é nós sermos justos, nos diz a palavra de Deus. Quando você é justo na sua vida financeira, quando você é justo na sua vida emocional, familiar, profissional, essa justiça vai atrair a prosperidade e a bênção de Deus. Então é muito importante, né? O ensinamento, os pastores ensinaram o povo a amar a obra, os pastores ensinaram o povo a serem justos, a serem fiéis, e essa fidelidade, essa lealdade vai atrair a bênção, vai atrair prosperidade para a região, para aquele povo, e com certeza Deus vai abençoar de uma forma poderosa. Graças a Deus a gente vê que o povo da Visão já está sendo abençoado por Deus, né? A gente tem que se preocupar agora, não é só com construção, nós temos que se preocupar também com estacionamento. E Deus está abençoando o povo, né? Deus está abençoando de uma forma extraordinária o povo, que a gente tem que agora se preocupar com estacionamento, não é verdade? Mas assim vai a obra do nosso Deus, não é verdade? E assim Deus vai prosperando e abençoando. Agora, precisamos entender que a igreja do Senhor não pode relaxar na justiça e na oração. Nós temos que aumentar o nível de oração no nosso ministério, pastor Adenário. A oração é a chave da vitória. Os pastores não estão mais orando. Quando eu falo pastores, eu não falo, não estou só me dirigindo a pastores da igreja Visão Missionária. Eu estou me dirigindo a pastores do Brasil, em regra geral, né? Os pastores não oram mais, não é verdade? Infelizmente, os pastores não oram mais. E existem dois extremos perigosos que eu queria passar para os nossos irmãos nesse momento. Só queria lembrar que você poderia compartilhar esta live, tá? Deixar os seus nomes também aí para a oração, que daqui a pouco nós vamos sair com os pastores na madrugada para orarmos por você e por sua família, mas vai compartilhando. E eu quero lembrar aos irmãos que nesse sábado vamos ter a Santa Ceia, tá? Nesse sábado vamos ter a Santa Ceia do Senhor aqui na sede da Igreja Visão Missionária. E domingo, às 18 horas, uma noite poderosa. Domingo passado eu nem consegui fazer o culto, né? Domingo passado os pastores me pegaram, como é que fala? Pegaram uma peça. Pegaram uma peça, me pregaram uma peça, né? Entendeu? Surpresa, mexeram muito comigo, né? Fiquei muito emocionado. Eu acho que eu estava precisando daquilo mesmo. E Deus falou comigo naquele dia. Não foi só uma peça, não. Foi uma obra de Deus. Deus falou muito comigo. Mas demais mesmo. E eu me emocionei tremendamente. Daqui a pouco eu vou passar para os irmãos da maneira que Deus falou comigo nesse domingo passado, né? Mostrando, né, um caminho que nós devemos trilhar para servirmos ao Senhor nesses últimos tempos. Tá? Mas, pastor Denário, a oração, nós não podemos falhar em tudo, menos numa vida de oração, irmãos. Nós não podemos falhar com a oração. Nós temos que lutar, mesmo sem vontade, nós temos que orar, pastor Denário.
É verdade, missionário. Já inventaram várias formas de se comunicar, né? Mas com Deus a forma continua a mesma, né? Que é a oração. Sem oração... Nós não falamos com Deus por e-mail, nem por WhatsApp. Tem que ser de joelho mesmo. Tem que ser de joelho, tem que ser de joelho, tem que ser pela oração, porque se acabar a oração, acaba a comunicação, né, com Deus. Eu costumo dizer que todo filho que ele tem um bom relacionamento com o pai, ele sempre está conversando com o seu pai. O filho que não conversa com o pai é um filho que não tem relacionamento, né, com o pai. Porque todo filho que tem um bom relacionamento com o pai, ele sempre está, mesmo que ele cresça, casa, constitui a sua família, ele está ali sempre ligando para o pai, né, e vice-versa. Então, quando nós deixamos de orar, significa dizer que o nosso relacionamento com Deus ele está fraco. Porque quem tem um bom relacionamento com Deus, que é o nosso Pai, ele sempre está conversando, dialogando com o nosso Pai, e esse diálogo é através da oração. Não tem outro caminho, é através da oração. Então, se queremos estar perto com Deus, se queremos ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos manter a oração na nossa vida, missionário. Está chegando um novo tempo na visão missionária. Deus está aumentando o nível de justiça, de santidade e também de oração, irmãos. Deus está levantando o nível de oração. Deus está requerendo bastante oração neste ano, muita oração, porque Deus vai trazer coisas grandes. O que tem para vir, que Deus tem para a igreja, são coisas realmente grandes. Mas nós precisamos aumentar o nível de oração para que Satanás não impeça, não coloque barreiras, não coloque dúvidas e que nós possamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós, tá certo? Então, nós precisamos. Deus quer trazer um grande avivamento. Mas o que é avivamento missionário? Avivamento não é esse barulho que muitas vezes acontece, né? É uma barulheira, é todo mundo rodopiando e ninguém está sabendo exatamente o que está acontecendo, não é verdade? A gente vê cada coisa estranha acontecer, né? De pessoas que comem mato dizendo que é Deus que mandou, pessoas que andam nas costas dos outros, pessoas que mandam o outro beijar o pé. São tantas coisas estranhas que acontecem, né? Por aí, no meio evangélico, que é assustador, irmãos, e que não tem base, falta a palavra, né? Claro que a palavra sem poder, ela se torna uma letra vazia, mas o poder também não pode ficar fora da palavra, porque senão se torna heresia. Poder sem palavra é heresia, e palavra sem poder é esfriamento espiritual também. Então nós temos que juntar a palavra com o poder. O poder só será manifestado e vai agradar a Deus quando ele está em equilíbrio, né? Em equilíbrio com a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus tem que ser colocado como ênfase. A Bíblia diz que havia pecados na época do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, pecavam e não havia justiça, não havia juízo. Por quê? Porque a Bíblia diz bem claro em 1 Samuel capítulo 3, que a palavra de Deus era rara naqueles dias. E a visão, não havia manifestação. Quer dizer, Deus não se manifestava porque a palavra de Deus era rara. Eles não honravam a palavra de Deus. Nós temos que honrar a palavra de Deus para que haja milagre, poder e juízo, justiça, né? Para que o mal seja arrancado do nosso meio. Então o avivamento é isso. Quando Deus traz um avivamento, não é barulho, não é coisa esquisita, não. As pessoas se arrependem dos seus pecados. Esse é o primeiro sinal de avivamento. As pessoas começam a ter convicção dos seus pecados, as pessoas abandonam o pecado, abandonam o erro, a mentira, os vícios. Deus começa a trabalhar nos corações, então aí começa realmente avivamento. Então, avivamento não é só barulho, gritaria e ninguém é transformado, não é verdade, pastor Maurício? O que você